Bom dia, amados, desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos provérbios da palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 21. E eu dou como título a essa porção de hoje, do verso 1 ao verso 5, de Deus soberano, até nas intenções do coração. Provérbios 21, de 1 a 5, nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo as intenções do coração e os planos humanos. A verdadeira sabedoria reside em viver com justiça, retidão e planejamento diligente, em vez de confiar apenas na nossa própria compreensão, orgulho ou pressa, garantindo assim a abundância e o favor divino. O verso 1 do capítulo 21 fala sobre a soberania de Deus. Mas antes vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado pela Tua palavra que mais uma vez nós estamos trazendo aos nossos corações. Que ela fale aos nossos corações e proporcione as mudanças necessárias em nossas vidas. É o que oramos no Seu nome hoje e para todos sempre. Amém. Até os corações mais poderosos, aqui fala dos reis, estão sob o controle de Deus, que os guia como ribeiros de água. O verso 1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. A Bíblia fala de um poder maior que controla os governantes desse mundo, o Senhor. Assim, Salomão, um dos reis mais influentes dos seus dias, diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Em outras versões, fala como ribeiros de águas. É o nome dado ao sistema de irrigação no qual o agricultor abre valas na terra com a enxada para que a água corra por essas valas e irrigue a plantação. Com a mesma facilidade, ele as fecha e abre outras, levando a água a todo lugar que deseja. Esse sistema de irrigação é a comparação que Salomão faz com o coração de um governante, o qual o Senhor dirige para onde quer. Por isso, não importa o quanto os arrogantes líderes políticos e financeiros do mundo achem que mandam em tudo. Eles são governados pelo Deus soberano. Apesar dos planos de Deus não serem os nossos ou como desejamos, ou em muitas vezes não entendemos, porque para nós pareceria lógico achar que o controle divino sobre os governantes deveria torná-los honestos, justos, pacíficos e preocupados com a população. Mas não é o que costumamos ver, não é verdade? Isso quer dizer que Deus não os controla? Lógico que não. Isso quer dizer que Ele tem propósitos mais amplos que não compreendemos. O Senhor comanda os rumos da história a fim de cumprir seus propósitos, de expandir sua graça, promover sua glória, punir o mal crescente e, no final de tudo, a rebeldia contra o seu nome. Mas mesmo quando não entendemos seu modo de agir, podemos confiar no controle do Senhor. Portanto, confie que Deus está no controle de situações que pareçam incontroláveis. Ele controla até os maiores homens desse mundo. Você crê nisso? O verso 2 fala da sondagem divina. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Perdão. Nós justificamos nossas ações, mas Deus pesa as intenções do coração. Cada um tem um modo de pensar, e tal modo de pensar lhe parece
o certo e superior às ideias dos outros. Isso se deve, em parte, à arrogância das pessoas, unido à falta de sabedoria e ao desconhecimento da palavra de Deus. Quando não se tem valores definidos por alguém superior, cada pessoa tem a lei que quer e ela não costuma dar ouvidos a conselhos e repreensões. Por isso, o primeiro passo para a sabedoria, nesse caso, é abandonar a ilusão de que se sabe tudo e que não há necessidade de aprender de Deus, nem de ser ensinado por outros. A verdade é que, enquanto o homem mantém e defende seus conceitos pessoais, arrogando serem corretos, a Bíblia diz que o Senhor pesa o coração do homem. Isso significa que ele sabe tudo o que passa no mais íntimo do nosso ser. Nenhuma intenção é boa só porque o discurso a respeito dela é convincente. Deus conhece as verdadeiras motivações e as consequências de cada ação e atitude. Seria muito bom se nós também as conhecêssemos, mas como isso não é possível, temos imperativamente de dar ouvidos a quem sabe todas as coisas e que tem todo o conhecimento do universo. Precisamos aprender das Escrituras e obedecer ao Senhor, mantendo limpo os nossos corações e abandonando a lógica pessoal que vai contra a sua palavra. Não se baseie apenas na sua autopercepção. Pergunte a Deus: as minhas intenções são sinceras? São agradáveis ao Senhor? O verso 3 diz que viver justamente agrada a Deus mais do que sacrifícios rituais. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Infelizmente, a tentativa de apaziguar a mente e a consciência mantendo atos religiosos vazios não é raro, nem tão pouco incomum. E para tanto, cada um tem sua própria receita, mantida pelas desculpas de que todos os caminhos levam a Deus e de que toda religiosidade é válida. Mas o Deus verdadeiro não está nem um pouco interessado em ver a religiosidade das pessoas, mas sua fidelidade ao único Senhor, onde Salomão diz: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Isso faz nos lembrar, a exortação de Samuel ao rei Saul, para o Senhor é melhor obediência do que sacrifícios e holocaustos. E essa verdade aqui tem duas aplicações. Esse versículo aqui, onde que diz fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A primeira é que Deus olha o íntimo de cada um de modo a ignorar a aparência externa das ações e procura a adoração verdadeira que vem do fundo do coração sincero do homem. Palavras que impressionam os homens e dão impressão de santidade não dizem nada ao Senhor do universo. A segunda aplicação é que a adoração verdadeira e o coração servil produzem uma vida diferente nos adoradores. Não existe servo de Deus que não lhe obedeça às ordens. E o resultado disso é fazer o que é justo e certo. E não apenas fingir que o faz ou ignorar a santidade e a retidão como atos inseparáveis à verdadeira adoração. Isso, sim, é aceitável ao Senhor
como culto e serviço. Oferecer sacrifícios ou realizar atos litúrgicos, qualquer um é capaz de fazer sem muito esforço e sem qualquer comprometimento. Razão pela qual Deus não se sente adorado por ações mecânicas isoladas de um coração transformado. A pergunta é: como você tem servido a Deus? Tem seguido a tradição e os costumes humanos que não mudam sua vida? Ou tem se entregado ao Senhor diariamente em tudo que faz, que diz e que pensa? A obediência no dia a dia é superior à adoração superficial. O verso 4 nos apresenta o perigo do orgulho. O orgulho é característico dos ímpios e peca contra Deus. A vida de pecados dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O assunto em destaque aqui é a vida de pecados dos ímpios. Essa vida pode assumir diversas formas, desde a promoção de atrocidades e genocídios até uma vida de imoralidade e de incredulidade. O Senhor não odeia apenas pecados de grandes proporções sociais, mas também aqueles que são feitos em oculto, os quais ofendem o justo Deus do mesmo modo. A diferença é que, do ponto de vista humano, algumas vidas de pecado são claras, enquanto as outras não. Mas o escritor dá uma dica de como identificar tais homens. Segundo ele, sua vida oculta de pecados se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O que isso quer dizer? Ninguém ignora a Deus e o ofende apenas em uma área. A falta de temor diante do Senhor afeta todo o ser do pecador impenitente. Se é possível cometer atos de pecado longe dos olhos das pessoas, escondido da sociedade, não é tão simples fazer o mesmo com orgulho e com arrogância. Essas afloram nas ações mais corriqueiras, como cumprimentar alguém, manter uma conversa, vestir-se e fazer comentários sobre terceiros. Ali você identifica, o orgulhoso, o arrogante. Segundo o rei sábio, tanto o olhar como o coração da pessoa que ama mais a si mesma que a Deus, acabam entregando o que há em seu interior. É por isso que não é tão difícil identificar certas pessoas em devidas ocasiões. Portanto, devemos estar atentos ao modo como nos comportamos, percebendo se esses sinais estão em nós. Se isso ocorrer, devemos urgentemente nos arrepender e nos corrigir, pedindo ajuda ao Senhor. Por outro lado, devemos prestar atenção aos outros para que não admiremos as pessoas erradas, nem nos coloquemos em posições perigosas. O alerta prático dado em Provérbios serve para ser aplicado no nosso dia a dia, a fim de nos purificar e nos proteger. Então a exortação é: cultive a humildade e evite a arrogância. Fechando com o verso 5, Salomão diz que o planejamento diligente leva à fartura, enquanto a pressa e a impulsividade levam à miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Para encorajar a paciência e a dedicação no planejamento, Salomão ensina que os planos bem elaborados levam à fartura. O que ele quer dizer com isso? O homem sábio
mesmo que tenha impulsos como todos os outros, não se deixa levar por eles, pela impulsividade. Ao contrário, reflete muito bem nos benefícios e consequências daquilo que deseja fazer. E pensando cada lado, age ou deixa de agir segundo o seu impulso. Fazendo isso, o resultado é fartura. Esse é um modo de se dizer que o plano bem elaborado tem êxito na sua concretização. Por outro lado, Salomão antepõe o sábio ao tolo, dizendo que o apressado sempre acaba na miséria. Alguns comentaristas associam a pressa do tolo, nesse caso, não somente a sua impulsividade, mas também a arrogância do versículo anterior, como se ele fosse tão prepotente que não sente necessidade alguma de planejar. Isso porque, com uma visão tão orgulhosa de si mesmo, ele se acha conhecedor de tudo, de modo a não precisar fazer planos como aqueles que não têm sua suposta capacidade. Seja por pura impulsividade que o tolo não pode conter, ou por um orgulho digno dos demônios, o tolo age de tal modo que alcança a miséria no lugar da fartura. Assim, o conceito moderno de que as pessoas têm de buscar imediatamente todos os desejos do seu coração, como se diz, faça aquilo que está no seu coração, devem ser vistos com muitas reservas pelos sábios. Estes devem buscar a direção de Deus. Estes devem buscar direção na palavra de Deus, na oração e na meditação a respeito das opções e das possibilidades em relação aos resultados. Você tem planejado seus dias com diligência ou agido com precipitação? Que o Senhor oriente você nas suas decisões e sejam sábios, tardios e cautelosos. Vamos orar. Senhor, sonda os nossos corações e purifica as nossas intenções. Que andemos em retidão e sabedoria, planejando os nossos dias com diligência e confiando que a nossa vitória vem de Ti. É o que oramos hoje e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, tenham um restante de semana no Senhor e nós vamos nos ver no final de semana. Um beijo no seu coração.